Milwaukee Bucks. Já até dei uma palhinha aqui para começar falando disso, Ricardo. O Bucks começou errado de novo, começou estilo jogo 1, né? Brook Lopes teve um plus-minus que eu vou pegar aqui, mas... Tenebroso. Eu vou chutar que foi menos 25, mas talvez não seja isso tudo, não. Mas eu vou pegar aqui. Menos 17, isso. Então, tenebroso, né? E depois arrumou e o Chris Middleton botou debaixo do braço no final, Ricardo. Ao longo do jogo, Vini, eu tinha impressão, assim, até que o Hawks se segurou bem no jogo, mas eu tinha impressão de que quem fazia o jogo mais sustentável era o Bucks, porque o Bucks jogava muito no garrafão. Eu acho que isso tende a funcionar muito mais do que o aproveitamento de 3, que foi muito alto do Hawks no primeiro tempo, por exemplo, né, Vini? Eu tinha a impressão que o Bucks tinha um jogo mais sustentável, era alguma coisa que tinha mais chance de funcionar ao longo do jogo inteiro, mas o Hawks segurou o jogo bem. Acho que o Hawks, para um time que para mim, sobreviveu da bola de 3 no primeiro tempo, segurou o jogo bem, não foi um desastre. O grande problema para eles foi o Chris Middleton. Foi o Chris Middleton no último quarto. De novo, é o tipo de cara que você precisa ter num time campeão, né, Vini? É um criador de arremesso de média distância para 3 pontos hoje, porque tem que criar para 3 hoje, mas é um cara que cria separação para defensor, é um cara que acerta arremessos difíceis. Ontem os arremessos dele foram difíceis, ele derrubou mesmo, parecia como o Paul George hoje, né? Parecia que podia ter um cone na frente dele ou o Bill Russell, que era a mesma coisa. Ele ia matar as bolas de toda forma. Eu acho que no final esse foi o diferencial, porque foi um jogo muito parelho em geral. Mas eu admito para você, Vini, que no final do primeiro tempo eu achei que o Bucks tendia a ganhar esse jogo com um pouco mais de tranquilidade, porque o jogo do Hawks, eu achei que o Hawks estava se segurando muito ali no limite com as bolas de 3. Eu acho que era a única coisa que estava funcionando mesmo para o Hawks. Hawks ontem teve problema com o John Collins, né? E aí acabou que usou mais o Gallinari, e o Gallinari foi bem, né? Compareceu com um problema de falta do John Collins, e aí não entendi a volta do John Collins para fechar o jogo, né? Chegou no final do jogo ali, aí ele tira o Gallinari, só que depois volta com o Gallinari, porque, né, ali eu achei a única coisa que eu não gostei do que o Hawks fez no final do jogo foi isso. O Collins estava completamente fora do jogo, ele, né, não conseguiu jogar por causa das faltas, o Gallinari bem, aí a hora que ele percebe que não vai dar, mas aí eu acho que o jogo já tinha ido, né? A hora que ele resolve voltar com o Gallinari, ele percebe que não ia dar para fechar, que o John Collins estava realmente fora da partida, né? E tem mais um problema o Hawks, né, Vini? Que é o Bogdanovic. O Bogdanovic, assim, ele tá jogando e tal, mas é um problema. Se você vai ter o Bogdanovic em quadra, você, na condição que ele está, você não pode ter o volume que ele está tendo nos jogos. Então, ontem ele iniciou 16 bolas, acertou 3, não tem condição. Desse jeito aí, não. Desse jeito, se for para jogar nesses moldes, é melhor não jogar. Tá complicado. Tá complicado. Mas, de novo, né? Se ele não joga, né, Vini? Você fica meio entregue a Solomon Hill, por exemplo. Então, assim, é um cobertor curto com o Macmillan. Eu acho que assim, o Solomon Hill por se você joga lá na quadra, é por seu conta e risco. Ontem jogou 15 minutos, menos 14. Né? No jogo 2, se não me engano, ele está em quadra com 5 minutos para o final, né, Vini? Dá uma enterrada monstruosa o Solomon. Eu não sei de onde aquilo saiu. Tomei até um susto aqui em casa, porque não é o Solomon Hill. Aquilo não é Solomon Hill. Solomon Hill, em essência, é o cara que fica no canto da quadra assistindo o jogo. Mas, de novo, é por sua conta e risco. Eu acho que o cobertor curto é meio exposto do Hawks, com o Bogdanovic especificamente. O Bogdanovic, se for para jogar da forma como está, não tá difícil. Ele tá comprometendo, sabe? Não está funcionando. Só que, em geral, Vini, o que eu tenho impressão nessa série é que o Hawks aí roda. Tem jogos que ele vai melhor, jogos que ele vai pior. Mas ele, em geral, ele não tem uma saída para marcar o Bucks. O Bucks, quando ele quer, ele arranja os arremessos que ele gosta, que planeja em quadra.
né? Quando o Bucks acerta mesmo, quando o Bucks está pensando na coisa certa, eles arranjam o arremesso que eles querem no quadro. O problema é que o Bucks é um time, né, propenso a chuvas e trovoadas, né? Complicado. 56-34 em pontos no garrafão na partida de ontem. Pareceu uns 80 pontos no garrafão do Bucks, né? E é o que você falou do cobertor curto, também é minha opinião. O Bogdanovic ele vai tentar sair dessa arremessando. Não tem opção. Ele vai, mesmo que ele vá 3 de 16 na próxima partida, ele vai arremessar 16 de novo. Pelo menos é isso que eu espero, né? Porque você não tem mais para quem dar esses arremessos, né, Ricardo? Não tem uma opção ali, né? E a se destacar também, Vini, uma coisa que eu estava esquecendo. Primeiro, o Bogdanovic vai ter que ser assim mesmo, porque esse é o Bogdanovic jogador, né, Vini? Ele arremessa. É um arremessador, ele vai arremessar. Não tem jeito. Talvez a saída para o Hawks seja colocar o Ken Reddish, que finalmente está disponível para jogar. Mas é complicado, né, Vini? O cara não joga desde março, fevereiro, então não dá para contar. É difícil, você não vai fazer isso. Enfim, jogar com o Lou Williams e o Trae Young juntos é sempre é sempre temerário, né? É sempre difícil. A gente sabe que o Budenholzer não é um treinador particularmente brilhante em ver quem ele tem que atacar. Então ele não explora o Trae Young e tal, mas se você tem 2 de 3 caras no perímetro, né? Trae Young e Lou Williams, a chance aumenta muito. Ele tem 66% de chance de atacar o cara certo, de 2 em 3. Então fica mais difícil. O que eu queria destacar também é que o Budenholzer ele encontrou, na verdade, o Brook Lopes de novo não estava dando muito certo, né? Como você falou aí, foi um desastre ontem particularmente, mas ele encontrou no Bobby Portis, o Bobby Portis funcionou, né, Vini? Em doses homeopáticas, ele pareceu que jogou mais, ele jogou 17 minutos, pareceu que ele ficou mais tempo em quadra, ele teve um impacto legal ontem, mas a gente sabe que ele é um paliativo, né? O Bobby Portis não costuma ter atuações como essa. O Bobby Portis geralmente é o cara que marca 2 pontos e entrega 2 pontos. Marca 2 pontos e entrega 2 pontos. Um marcador muito ruim, muito complicado. E o Pat Connaughton, que ele acabou jogando 32 minutos, né? A diferença do Bucks foi essa. Começou o jogo alto, né? Com PJ Tucker e com o Brook Lopes, não funcionou, e aí o Brook Lopes acabou sendo sacado mesmo, teve só 25 minutos em quadra, e o Pat Connaughton 32 minutos. O Pat Connaughton, sim, teve um plus-minus de mais 25 no jogo, né? O Brook Lopes foi menos 17, o Pat Connaughton mais 25, e você obriga o Trae Young a marcar quando você traz ele para o jogo, porque quando fica a dupla Brook Lopes e Chris Middleton e PJ Tucker, o que aconteceu no primeiro tempo, o Trae Young passou o primeiro tempo inteiro no corner, vigiando o PJ Tucker ali, sem mexer. Então, você não consegue explorar o Trae Young com essa formação, né? Esse é o grande problema de você ter o PJ Tucker como titular nessa série específica. Eu não sei se o PJ Tucker tem que marcar nessa série, né? Se você vai ter Brook Lopes e Giannis em quadra, me parece muito claro que eles batem com o John Collins e o Clint Capela e acabou. Então, eu não sei para que você tem o PJ Tucker em quadra, esse defensor mais parrudo, físico. Acho que ele se justificava como você tinha o que o Nets estava fazendo, que era Durant, que era Jeff Green, esse tipo de cara, né? Esse tipo de ala alto. Mas o Hawks não tem esse cara, Vini. Eles têm os pivôs, John Collins e os caras, e esse Bogdanovic, Kevin Huerter, ou seja, guardas, né? Você não tem muito o que fazer com o PJ Tucker em quadro. Eu acho que é um erro manter ele como titular, mas enfim, tá dando certo, então eu acho que não dá para cobrar também muito isso. Ele fechou bem o jogo ontem, achei que ele fechou legal. Pegou rebote, né? Isso, o último quarto. Final jogou bem mesmo. Eu acho que ele fechou bem o jogo. Se não funcionou no primeiro quarto, né? Se não funcionou no começo, o último quarto foi muito bom. E aquela bola espírita, né, Ricardo, que ele foi tentar a ponte aérea pro Giannis e acabou fazendo ali
Aqueles 3 pontinhos ali foram importantes. Não era um bom momento do Bucks no jogo. E foi a única cesta de quadra dele. Esse é o problema, porque é o que você falou. Enquanto o PJ Tucker estiver em quadra, o Nate McMillan vai ter um lugar quentinho, confortável para esconder o Trae Young no jogo. O Bucks não vai chamar o PJ Tucker para fazer bloqueio, não é assim que ele joga, não é assim que eles pretendem usar o PJ Tucker. Então o Trae Young vai ficar longe da zona de ação. Né? O PJ Tucker não é um jogador que se movimenta, é um jogador de posicionamento, hoje até pela idade dele. Então o Trae Young não vai ter que se movimentar pela quadra também. Então é muito tranquilo para o McMillan esconder o Trae Young enquanto o PJ Tucker está em quadra. Mas é aquela história, se não está comprometendo, e o PJ Tucker ontem jogou melhor do que no geral, como a gente fala, né, Vini? Pegou rebotes importantes no final do jogo. Não dá muito o que se falar. Eu gostaria mais de ver o Budenholzer tentando colocar ele um pouco mais em ação, tentando colocar ele um pouco mais próximo do aro, especialmente quando o time joga com a formação baixa, né? Teve alguns minutos com a formação baixa de novo. Ontem, baixa entre aspas, porque o Antetokounmpo é um pivô, na verdade, por tamanho. Mas a formação mais leve, mais móvel, eu acho que baixa é o small, né? É a tradução direta do small. É uma formação mais ágil. Eu acho que você poderia tentar usar o PJ Tucker um pouco mais próximo da cesta e explorar o Trae Young. Mas não está fazendo falta até agora, né, Vini? Esse é o ponto.